Bom, pessoal, continuando então, agora que a gente tem o esquemático do circuito pronto, verificado, tá? Que nem a gente já tinha visto antes, tem algumas etapas que a gente tem que fazer antes de conseguir iniciar o PCB propriamente dito, mas são etapas intermediárias justamente para a gente conseguir fazer o PCB, então temos que necessariamente passar por elas, tá? Então aqui vocês estão vendo o circuito que a gente tinha montado, tá? Nosso esquemático. E o próximo passo que a gente tem que fazer na prática, depois de fazer a verificação que a gente tinha feito já, para verificar que não temos nenhum erro na nossa representação esquemática, é associar os componentes que vocês colocaram aqui no circuito de vocês ao que a gente chama de footprints, tá? Na prática, isso daqui é uma característica própria do KiCad, tá? Se vocês usassem o Eagle ou algum outro software de auxílio aí eletrônico a projeto, tá? Vocês talvez tivessem já em conjunto a visão esquemática e a visão de footprint, tá? Mas o KiCad separa essas duas. Para o KiCad, por exemplo, um resistor é uma representação esquemática, e ele pode ter diferentes encapsulamentos que vão representar o circuito físico que vai ser montado, tá? Então isso daí é justamente que a gente vai ter que fazer o vínculo dessas duas questões agora, tá? Vocês vão ver que alguns componentes ele até já vai associar o encapsulamento padrão, tá? Que a gente até vai fazer uma verificação, vou mostrar para vocês o cuidado que vocês têm que ter ao mexer com isso, tá? Outros componentes não, a gente vai ter que dizer qual é o componente que a gente quer utilizar fisicamente. Na verdade não é qual é o componente que a gente quer utilizar fisicamente, sim quais são as dimensões físicas que a gente quer vincular aquele componente em particular, tá? Então para a gente fazer isso daí, vocês vão vir aqui nessa opção aqui dos ícones, que é atribuir footprints, tá? Só comentando com vocês têm essas coisas todas aqui também na questão aqui de ferramentas, tá? Então vocês podem vir tanto pelo ícone aqui de atribuir footprints, quanto vocês podem vir no ferramentas de atribuir footprints. Eu vou vir aqui pelo menu, já estou ali, né? E aí vocês vão ver que ele vai fazer essa carga aqui dessa telinha, tá? Onde vocês estão vendo aqui todos os componentes do nosso circuito, tá? Então, se vocês forem ver aqui tudo que a gente fez aparece aqui, tá? Por isso que é importante também vocês terem a anotação para saberem, por exemplo, qual é a resistência, né, que a gente vai trabalhar. Então aqui eu tenho o R1, ele vai me apontar aqui que eu tenho o R1 também, tá? E se vocês notarem, ele vai fazendo vínculo, ó. Então eu cliquei no K1, ele vai me mostrando quais são os componentes que eu estou fazendo vínculo. Então, deixa eu maximizar aqui a tela um pouquinho, só para a gente discutir isso daqui. Então o que vocês têm aqui basicamente? Vocês têm a lista de todos os nossos componentes já anotados, né, do nosso esquemático, tá? E aqui vocês têm o que ele chama de bibliotecas de footprint, tá? Que nada tem a ver com as bibliotecas necessariamente de esquemático, tá? São coisas distintas, ok? A gente vai fazer justamente uma vinculação entre esses dois caras. E aqui vocês têm filtros, tá? Que permitem a gente visualizar quais seriam os footprints, por exemplo, que poderiam ser associados ao LEDzinho, tá? Então, por exemplo, se vocês forem ver aqui, nesse momento eu tenho selecionado aqui a biblioteca de baterias, e para o LED, em razão dos filtros que eu selecionei aqui em cima, não me aparece nenhum footprint possível. Então só para comentar quais são os filtros que a gente tem, tá? Eu tenho aqui o filtro, por exemplo, que é o filtro que, independentemente da biblioteca selecionada, ele me indica qual é o possível footprint baseado no esquemático selecionado. Então esse talvez seja o mais útil de todos, tá? Então, como vocês estão vendo ali, né, footprint a partir de símbolo esquemático vinculado a ele, tá? E aí ele vai me dar todos os footprints que eu posso ter para os LEDs, beleza? Se eu não quiser fazer isso daqui, eu poderia selecionar simplesmente por biblioteca. Então cada biblioteca aqui vai me mostrar quais são os footprints. Então aqui eu estou fazendo um filtro por bibliotecas, tá? Os outros footprints que eu posso ter por número de pinos, tá? Então, esse cara tem 2 pinos, eu quero todos os footprints com 2 pinos que existem na face da Terra, tá? Na face da Terra não, né? Nas bibliotecas que a gente tem aqui, tá? Ou pelo nome do componente, tá? Então eu vou selecionar aqui a opção de vincular, que ele me mostre, independente da biblioteca, quais são os footprints por componente. E aí vocês vão ver que vai ter uma série aqui de footprints possíveis, tá? Uma coisa legal que eu vou tentar mostrar aqui para vocês é que a gente consegue visualizar qual é o footprint associado. Então, por exemplo, vou pegar esse LED aqui que eu não sei qual é, tá? LED SMD de 1 watt, aqui de 1 a 3 watts, tá?
Tem até uma descrição aqui de onde é que vem esse carinha, vocês poderiam depois até pegar aqui, né? Tentar ver de onde veio esse cara, tá? Tá aqui o caminho aqui pro PDF dele, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente consegue fazer a visualização do footprint dele. Então tá aqui o footprint desse componente. Então vocês estão vendo aqui que ele tem uma certa carinha. Vocês vão me dizer, pá, mas isso não significa nada para mim. Mas eu consigo também mostrar para vocês uma visão 3D que talvez fique mais claro aí o que significa isso. Então basicamente a gente tá vinculando o LED a um espaço em placa, tá? Onde vocês teriam essas 3 zonas aqui e um espaço reservado para ele. Ah, mas como é que eu sei o tamanho desse espaço? Bom, essa é uma conversa longa, mas só para dar uma ideia para vocês, eu poderia vir aqui e medir, por exemplo, qual é a distância entre os dois pinos. Eu tenho uma distância lá de 12,7 milímetros, tá? Então aqui para o centro de 6 milímetros e assim por diante. Então é uma coisa que vocês vão ter que fazer, tá? Vocês vão ter que decidir qual é o componente que vocês vão vincular, qual é o footprint, qual é a dimensão física associada ao componente que vocês previram no esquemático, ou seja, qual é o componente físico, né, que vocês vão estar vinculando aquele esquemático. Mas assim, na maior parte dos componentes não são coisas muito difíceis, tá? Então vou tentar dar algumas dicas para vocês. Então, por exemplo, LED, a gente já tinha estudado o LED de 3 e 5 milímetros, então basta vocês procurarem por um LED de 3 milímetros, ou um LED de 5 milímetros, ou um LED de 8 ou 10 milímetros, por exemplo, que são os LEDs padrão, tá? Mas de novo, vocês querem saber como é que conseguem chegar nesse cara? Tem lá como a gente vê depois o PDF que define ele, ó. Então nesse caso aqui um LED de 3 milímetros é uma coisa tão comum que ele nem botou aqui um documento associado, tá? Como o LED de 3 milímetros é o LED mais comumzinho que a gente trabalha, eu vou vincular esse nosso símbolo de LED a um LEDzinho de 3 milímetros. Então vou clicar 2 vezes aqui, fiz o vínculo, perfeito? Se eu quiser ver aqui o footprint associado, de novo, né? Posso mostrar. Então aqui ele está me mostrando qual seria a cápsula, né, do LED. A gente pode medir aqui de novo a distância, né? Então aqui eu tenho uma distância de 2,54 milímetros. Lembrem-se que o LED inteiro tem a cápsula de 3, né? Então provavelmente não, certamente nesse caso corresponde ao LED. E posso ainda fazer a visão 3D, que é isso que vai ter como resultado na minha plaquinha, tá? Maravilha. Então fiz a associação àquele nosso LEDzinho lá, tá? Já um N4007 ele já... esqueci de comentar, né? Mas como é que o senhor fez a seleção aqui? Para começo de história, gente, vocês vão ter as duas famílias, né? A SMD, que é para montagem em superfície, e a THT, que é a montagem que é o Through Hole, né? Ou seja, aquela onde vocês perfuram a placa para fazer a soldagem do componente, tá? Então mostrar aqui de novo, nesse caso eu selecionei justamente um LED Through Hole, THT, de 3 milímetros. Então só para mostrar aqui para vocês no footprint. Deixa eu fazer a visualização 3D, tá? Se vocês forem ver, ele prevê aqui as ilhas do outro lado da placa, que é onde eu vou fazer a soldagem, tá? É óbvio que ele não está mostrando nada além disso pra gente, pessoal, pelo simples fato que a gente não tem aqui até agora, né, trilhas associadas, né? Depois vocês vão ver que na visão da placa vocês vão conseguir ver os caminhos saindo das diferentes ilhas, né? Isso daqui é a ilha, que seria aquele espaço perfurado, como vocês já estão vendo ali, né? Ele já está indicando que é perfurado, é THT, tá? E a ilha seria onde a gente conseguiria colocar o ping de solda para fixar o componente. Se fosse um componente SMD, só por referência aqui, só para... o 50-50 é bem comum também, tá? Vocês iam ver o que aqui, ó, na visão 3D dele. Não sei se vocês percebem, mas não existe furo, né? E não existe nem ilha do outro lado. Por quê? Porque ele é montagem em superfície, tá? Então a gente teria uma visão diferente. Então eu selecionei aqui o THT. No caso do diodo, que foi o que suscitou essa discussão toda, ele já fez aqui um vínculo de um determinado footprint pra gente, tá? E aí a gente teria que verificar se esse footprint é ou não é adequado. Então ele me disse aqui, ó, tô vinculando ao teu diodo um N4007, o encapsulamento DO41, tá? De 10 milímetros na horizontal. Podemos de novo ver o footprint do cara, tá? Aí vocês vão ver que tá ali previsto um diodinho, né? Bem normal, tá? Ele indica ali ainda o cátodo pra gente, tá? E aí vocês poderiam se perguntar, pô, mas isso realmente reflete
o que eu preciso aí em termos de componente. Então é justamente por isso, pessoal, que vocês podem fazer uma pequena pesquisa, né? A primeira coisa que a gente poderia pesquisar é, tá aí um N4007 tem esse encapsulamento. Então aqui lá no datasheet catalog, vocês poderiam vir aqui, né? Desculpe, cliquei no lugar errado. Um N4007. Fazer uma pesquisa, já tinha feito aqui antes, tá? Mas vamos fazer uma pesquisa aqui. Um N4007, tá? Ele vai indicar todos os datasheets. Sempre procurem um datasheet de uma empresa preferencialmente mais conhecida, tá? Vou pegar aqui um da Fairchild. E aí vocês vão ver o que ali no encapsulamento, justamente DO41, tá? Então DO41 é um encapsulamento bastante comum que a gente utiliza para a maior parte dos diodos, tá? Todo datasheet vai ter as informações de encapsulamento, tá, pessoal? Nesse caso aqui, eu acho que ele nem está colocando porque ele está considerando a referência do padrão, tá? Ele está te indicando, ó, este é encapsulamento DO41. Aí surgiria a pergunta, e o que é DO41? Vocês poderiam vir para o Google, DO41 Package, tá? Fazer uma pesquisa, vocês já iam ter um monte de informações, imagens aqui, tá? Coisas, referências diretas, mas vou ir para uma referência aqui da Wikipedia que fala justamente desse tipo de encapsulamento, ó. Na verdade ele está te indicando por um nome associado, que é o DO204, tá? Mas que é a mesma coisa, vem a ser a mesma coisa, tá? Simplesmente é uma variante do DO204, tá? Então DO41, e aí ele vai te indicar, ó, esse cara referencia um certo diâmetro do componente, o comprimento das pernas, né, das patas do componente, o comprimento do componente em si, entre outras coisas, tá? Então, ele ainda está nos indicando aqui, ó, DO41 é um encapsulamento de semicondutor usado para diodos certificadores, tá? Que é o que a gente está usando justamente com o N4007. Maravilha? Maravilha. Então, confirmamos que o nosso encapsulamento está correto. Conectores, né, pessoal? Aqui tem uma família aqui que vocês poderiam selecionar, tá? São tantos tipos de conectores diferentes, gente, que não sei, a gente teria que brincar aqui para achar um mais adequado para vocês, tá? Nesse caso aqui eu não vou nem ir pelo nome, que eu acho que ele vai tentar fixar aqui pelo nome aqui, o Screw Terminal, né? Terminal com parafuso. Mas a gente poderia visualizar o que ele quer nos dizer com isso daqui, ó. É um terminalzinho que ele está colocando ali com um certo tamanho, tá? Qual é o tamanho que a gente teria? Teríamos que vir aqui, né, de novo, verificar o espaçamento entre as patas, que nesse caso é um espaçamento de 5 mm. Tem um monte de tipos de conectores, tá, aqui dentro do KiCad. Não é o momento agora de ficar discutindo especificamente esse ponto, tá? A gente está tentando mostrar como é que vocês fazem a primeira plaquinha, mas aqui por bibliotecas, no caso, se eu viesse, eu poderia ver aqui diferentes bibliotecas de conectores, ó. Poderia ficar vendo, ó, conector para áudio, conector coaxial, DIN, HDMI, etc, tá, Molex. E aí tem vários tipos de conectores que vocês podem ver, tá? Depois, até se for o caso, eu posso indicar para vocês onde é que vocês podem ir dar uma olhada, né? E tentar ver se aquele conector é mais ou menos adequado para o trabalho de vocês, tá? Um conector bastante comum é o conector KRE, tá? Então, connector, ó, que é um conectorzinho com essa carinha aqui, tá? Vocês obviamente teriam que ver aqui o tamanho do conector, um conectorzinho baratinho, tá? E vocês vão ver que tem encapsulamentos aqui, tem encapsulamentos já associados ao KRE. O problema do KRE é que ele tem tamanhos diferentes também, tá? Então vocês têm que ver qual é o KRE que vocês vão querer usar, mas só como exemplo, né? Se vocês forem ver, muitos caras já vão falar aqui no tamanho que ele tem, né? Ele tem uma certa dimensão, um certo espaçamento aqui entre os burners do conector, tá? Entre os pinos do conector, melhor dizendo, tá? E eles já vão te indicando o que tu precisa. Mas em suma, existem inúmeros tipos de conectores. Eu vou escolher um conector qualquer aqui pra gente, tá? Um outro conector, esqueci de dizer, né? Molex Connector, só para vocês terem uma ideia o que é um conector Molex, tá? Desse tipo. Perfeito. Tem vários tipos de conectores que vocês podem escolher, tá? Eu vou escolher um conector aqui simplesinho.
Vamos ver aqui um conector adequado pra gente. Bom, gente, eu até dei uma pausada aqui no vídeo porque eu notei que em alguns componentes a gente não estava conseguindo exibir o footprint 3D. Na verdade não o footprint sim, mas a visão do componente 3D, tá? Então só para mostrar para vocês, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse é o footprint do LED, mas a visão 3D tem que ser essa daqui, tá? Vocês podem ver o componente junto aqui, beleza? Isso daqui ajuda bastante na hora de ver se a placa ficou legal ou não ficou legal. Nem todos vão ter essa visão, tá? Mas eu fiz aqui, tive que remover meu KiCad e reinstalar ele. Depois eu boto lá no Moodle os cuidados que vocês têm que ter, tá? Para vocês conseguirem ver isso daí, tá? Então senão a gente não teria essa visão aqui do componente, tá? Depois lá na placa final, que é legal para vocês conseguirem entender o que vocês estão fazendo, ok? Bom, então tá, então ajeitamos essa visão. Para os conectores aqui de parafuso, eu vou usar esse conector aqui, que é um conector com espaçamento de 5 mm, que eu sei que a gente acha os conectores, o footprint, né? Que eu sei que a gente acha os conectores com esse footprint, tá? Então vou fazer todos eles iguais. Nesse caso, realmente a gente não tem a visão aqui 3D dele, tá? É só a visão dos espaços na placa, mas tudo bem. Lembrando que é um mero conector, né? Se eu soldar o fio vai dar exatamente na mesma, tá? O relé a gente já deve ter aqui a visão. Olha aqui. Desenharam só com uma caixinha para vocês terem a noção do espaço, tá? O BC337 ele nos selecionou o encapsulamento TO92. Vamos dar uma verificada, né? Se tá ok. Então, BC337. Tá. Mas deve ser o TO92, se não me engano é o padrão, tá ali, ó. TO92 é um encapsulamento padrão, não precisamos nos preocupar muito, tá? Então estamos ali. E aí os resistores, então o resistor é que talvez o pessoal tenha mais dúvida, tá? Ao meu ver. O 4N35, até deixa eu ver antes de eu falar dos resistores, o 4N35. Opa, ele não achou. Tá. Tem que olhar depois é um encapsulamento DIP 6, tá? Então a gente pega um DIP 6 depois aqui. Então vamos primeiro para os resistores, tá? Então para o resistor, gente, de novo, vocês vão ter padrões aqui de resistores SMD e de THT, que é o que a gente quer, tá? Para nós, isso é uma discussão aí longa, tá? Mas para nós, a gente vai usar os padrão axial horizontal, tá? Que é aquele resistor que vocês estão acostumados a trabalhar. Isso é interessante, gente, porque vocês têm aqui uma série de referências sobre os resistores, tá? Que vocês podem observar. Depois eu vou deixar esse daqui para vocês conseguirem acessar, tá? Mas quais são os padrões e dimensões, tá, de resistências para PCBs, e a gente está querendo montar esse carinha, né? E no nosso caso, o resistor comum que a gente trabalha, menos que vocês tenham alguma outra característica específica, é o resistor de quarto de watt, tá? Nesse caso aqui, a gente tem um corpo aqui que ocupa cerca de comprimento dele, cerca de 7 milímetros, tá? A gente vai prever um espaço de 10 milímetros, o que nos dá aqui um espaço suficiente para eu dobrar as patas do resistor e fazer a soldagem, ok? Mas aqui vocês têm as dimensões, depois eu disponibilizo isso daqui para que vocês consigam acessar. Resistores aqui tem uma longa discussão, encapsulamentos tem uma longa discussão, tá? E eu vou deixar um material adicional para vocês, principalmente esse material aqui que é um guia de vários encapsulamentos que vocês têm, dimensões associadas, tá? Mas normalmente, de novo, a gente consegue isso nos datasheets, tá? Então é interessante que vocês consigam depois acessar esse materialzinho, tá? Então vamos voltar aqui. Eu vou pegar então um resistor, para vocês, normalmente vocês vão pegar uma coisa parecida com esse, tá? Um resistor axial, tá? Que é um DIN 0207, que é esse carinha aqui, ó, de 10 milímetros horizontal, tá? Então eu vou selecionar para os três caras essa especificação, tá? Então esse daqui tá me dando aqui que ele tem um comprimento de 6.3 milímetros, que a gente tinha visto, um diâmetro lá de 2.5, tá? E o espaçamento total dos pinos de 10 milímetros, tá? Então de novo, confirmando aqui, tá? É mais ou menos aqui o que a gente está
especificando com esse cara, tá? Um diâmetro de 2,5, como vocês estão vendo, tá? E eu vou alocar para ele 10 milímetros na placa, certo? Justamente o que vocês estão vendo aqui, ó. 6.3 lá de 6.5, né? Um diâmetro de cerca de 2,5 e assim por diante. Podemos ver o footprint aqui. E esse cara aqui vai ter aqui, ó, o símbolozinho do resistor para vocês verem como é que vai ficar depois na placa. Beleza? Então fiz aqui a associação desses caras. Para o 4N35, se é um DIP padrão, a gente associa ele como DIP, tá? Mas deixa eu ver aqui. Para o 4N35, qual seria o nosso encapsulamento a ser usado? Acredito que seja DIP mesmo, tá? Mas igual a gente confirma. Sim, é um DIP padrão. Tá? Mas vamos ver aqui o que ele vai falar pra gente de encapsulamento. O que a dona Fairchild aqui vai falar, tá? Tá, encapsulamento preto, DIP. E vamos ver o que ele vai nos dizer aqui. Se tem alguma informação a mais, senão a gente especifica como um DIP padrão. E era isso. Tá? Que é o caso, provavelmente, tá? Tá, through hole, né? DIP 6. Não vai ter nada muito especial, tá? Então vamos pra cá e vamos ver se eu acho agora esse DIP 6 aí pra gente. Então aqui, pessoal, nesse caso a gente vai ter que dar uma navegada aqui nas bibliotecas, tá? Mas vocês vão ver aqui vários encapsulamentos específicos, os encapsulamentos padrão, tá? Disponíveis para vocês, e a gente seleciona justamente o encapsulamento DIP, tá? E a gente vai ter um DIP 6, e aqui vocês vão dizer se vocês querem usar um socket ou se vocês querem usar o direto CI, tá? Eu vou colocar direto CI, mas vamos confirmar aqui que é esse carinha aqui mesmo. Comprimento de 7.62, vamos ver se é isso. Tá. Aqui ele está me dando as dimensões em... ele me deu as dimensões do componente externo, não dos pinos. Tá? Mas acredito que seja isso, tá, gente? Até porque era o que estava selecionado antes, tá? A gente teria que ter a dimensão aqui dos pinos. Dá para calcular, né, pelo espaçamento entre cada pino, mas agora eu não vou passar esse trabalho aqui, tá? Ele tá botando um pouquinho mais. Provavelmente esse espaço aqui que a gente tem do último pino pro encapsulamento do componente, tá? Então se eu pegar o espaço entre os pinos, eu consigo depois fazer esse cálculo aqui, tá? Mas nada muito... não vai dar problemas pra gente usar aquele cara de qualquer forma, até porque é o padrão do DIP, tá? DIP normalmente vocês podem usar porque é padrão, não tem nada de específico. Então eu selecionei um DIP 6, tá? Então a princípio a gente acabou aqui a nossa atribuição aqui de footprints. Se vocês quiserem ver aqui o que ele atribuiu para esse cara, né? Então aqui tá aqui, né? Então tá aqui nosso componente. De novo, né, pessoal, vocês sempre podem fazer as medidas aqui, tá? O 7 ponto alguma coisa se refere muito provavelmente a... deixa eu ver se é o espaço inteiro. É o espaço inteiro aqui que ele está alocando, não dos pinos, mas não vai causar maiores problemas, tá? Ok, vocês podem ver aqui o espaçamento entre os pinos também com a ferramenta aqui de medição, né? Então, tá bom. Ao sair aqui dessa tela, obviamente, não se esqueçam de salvar tudo, tá? Vocês podem salvar aqui ou vocês podem, ao vir, fechar aqui a tela. Vocês vão ver que ele vai perguntar se é para salvar ou não, vocês vão salvar. Perfeito. Voltamos aqui para o esquemático, tá? Deixa eu fazer um deslocamento aqui da nossa área aqui de visão. O que mais que a gente tem que fazer, tá? Uma vez que eu tenho atribuído todos os footprints, e de novo, né, tá tudo aqui atribuído bonitinho. Próximo passo que eu tenho que fazer é gerar a netlist, tá? Então, pessoal, eu tenho que criar uma lista que o programa de confecção do PCB vai entender como sendo a lista dos meus componentes, tá? Então, vou criar aqui a netlist.
Ele vai me perguntar se é o formato padrão. Vocês estão vendo aqui que tem vários formatos que ele consegue exportar, tá? Eu vou colocar no formato PCB New, que é o formato da ferramenta de criação da PCB. Então vou criar aqui a netlist, ele vai criar para mim, vai perguntar onde salva, vou salvar no diretório padrão, evidentemente, tá? Salvamos a netlist, então o nosso próximo passo vai ser efetivamente ir para a criação da PCB através dessa ferramenta, tá? Tem algumas outras opções aqui, tá, gente? Por exemplo, se vocês querem criar uma lista de componentes para compra, etc, tá? O famoso Bill of Materials, tá? O bom, tá? Vocês podem criar isso tudo aí, mas são coisas que a gente pode ver em outro momento, tá? Eu vou parar esse vídeo por aqui, porque já ficou longo, tá? Depois eu continuo com outro vídeo específico aqui da PCB.